Voltamos para falar do fim da fase de grupos da Copa aqui no canal, então sem mais delongas, para começar, vamos grupo a grupo para comentar como foi o desempenho das seleções, as surpresas, as revelações, tudo sobre a fase de grupos agora. Grupo A. No grupo A tivemos o México fazendo o dever de casa e conseguindo os 9 pontos no grupo, com algumas dificuldades sim pelo equilíbrio do grupo, mas fez valer as suas qualidades técnicas para ser o primeiro. A África do Sul conseguiu uma sofrida vitória contra a Coreia do Sul para passar e conseguiu melhorar bastante desde o jogo da estreia, passando pela primeira vez para o mata-mata da Copa. Já a Coreia do Sul, apesar da vitória na estreia, não conseguiu ter mais boas atuações e nem o menino Son ajudou eles a passar. Em último no grupo, a nossa Tchequia trouxe o latereio para a Copa, essa grande revelação, mas não trouxe um bom futebol e precisará rever muita coisa, segundo o próprio treinador da seleção. Grupo B. O grupo B teve a Suíça cumprindo suas obrigações e passando em primeiro no grupo. Apesar do empate desastroso com o Catar na primeira rodada, vamos aguardar pelo que pode vir aí no mata-mata. Jogando em casa, o Canadá vem com uma geração de mais destaque e que é competitiva para brigar aí com as seleções médias. A Bósnia veio empolgada depois da repescagem com a Itália, mas não conseguiu segurar o Canadá para passar em segundo no grupo, né? E ainda assim chega pela primeira vez no mata-mata da Copa do Mundo. E o Catar, por último, mostrou que ainda precisa evoluir bastante o jogo, pouco apresentou e não deixou muitas dificuldades para os adversários nessas 3 partidas. Grupo C, o Brasil, com uma pitada de ansiedade, conseguiu o primeiro lugar no Grupo C, começou perdido contra o Marrocos, se encontrou mais contra o Haiti e se afirmou contra a Escócia. O Vinícius Júnior se colocou entre os protagonistas da Copa, a Copa dos protagonistas, né, que tantos falam. Matheus Cunha veio muito bem na função que o Ancelotti colocou para ele, e o Bruno Guimarães também 2 assistências nessa Copa. O Alisson, cobrado pela falta de defesas, já salvou a gente algumas vezes, e a gente ainda precisa de mais evoluções, mas o time mudou bastante do primeiro tempo contra o Marrocos para o que jogou com a Escócia, e dá aí um ânimo e uma esperança para uma boa campanha do Brasil. O Marrocos chegou com outro status nessa Copa, mais valorizado, mas parece ser um grupo com menos brilho que o anterior, o que não deixa o Marrocos sem ser uma seleção de muita qualidade e que pode ir longe nessa Copa. A Escócia veio para uma Copa de retorno e reencontro, já que esteve fora desde 98, e aí havia mais expectativa sobre essa seleção, mas, ao mesmo tempo, pegaram 2 adversários bem mais fortes que dificultaram aí uma classificação melhor, né? E já o Haiti superou as expectativas, porque muita gente imaginava uma seleção mais frágil, mais fraca, e eles se mostraram competitivos e capazes de dar trabalho aí em vários momentos. E que possam seguir nessa evolução de qualidade aí para os próximos ciclos a seleção haitiana. Grupo D. Nesse grupo, de certa forma, os Estados Unidos sobrou e se classificou tranquilo. No último jogo ainda poupou jogadores contra a Turquia, onde perdeu, mas se mostraram bem organizados sob o comando do professor Pochettino. E a Austrália surpreendeu de cara a Turquia, se organizando bem na defesa e no contra-ataque, e depois se segurou nos outros jogos para conseguir passar em segundo e voltar para o mata-mata da Copa. O Paraguai passou uma bela vergonha contra os americanos e depois buscou uma vitória improvável contra a Turquia com 1 a menos. Mas ficou um gosto de quero mais, até porque poderiam ter vencido a Austrália também na última partida, né? Já a Turquia foi a grande decepção da Copa, fizeram um bom ciclo até 2026, mas foram muito mal nos 2 primeiros jogos, sendo que, como já dito, ficaram com um tempo todo com um jogador a mais e perderam para o Paraguai ainda assim. Só acordaram num jogo que valia nada contra os Estados Unidos, que o Arda Güler jogou muita bola, mas aí não adiantou nada, né? Não valeu nada. Grupo E, a Alemanha comprovou o favoritismo e passou em primeiro no grupo, mas ficou um pingo de dúvida na equipe, que teve um jogo bem disputado contra a Costa do Marfim e perdeu para o Equador, sendo dominada em vários momentos. Vejamos aí o que o mata-mata diz para os alemães, né? O que vai acontecer com a Alemanha nessa Copa. A Costa do Marfim ganhou do Equador em um jogo disputado e depois de Curaçao para se garantir bem. A derrota para os alemães acabou não fazendo aquela diferença, né, no processo, e os elefantes vão para o mata-mata pela primeira vez. Com um começo muito ruim e de muitas chances gastas, o Equador se redimiu justo contra a seleção que era mais forte no grupo, né, a Alemanha. Fizeram um grande jogo que renasceu a seleção equatoriana, que criou expectativas em muita gente aí pelo futebol que tinha apresentado. Já Curaçao não veio com grandes expectativas e foi isso mesmo que aconteceu, mas valeu a experiência e aí a alegria de todo um povo em ver um país disputando a Copa do Mundo. Grupo F,
Países Baixos que confirmaram o favoritismo e a boa fase e fecharam o grupo na liderança, né? Fizeram um jogo muito bom no empate com o Japão, golearam a Suécia com autoridade e poderiam também ter goleado a Tunísia se eles quisessem, mas aí tiraram um pouco o pé por ser o último jogo do grupo. Chegamos com moral para a próxima fase, então vamos ver aí o que vai acontecer com os Países Baixos. O Japão, confirmando as expectativas, fez uma boa fase de grupos, jogou em alto nível e mostrou que tem muita velocidade nas transições e na marcação-pressão. Mas vai pegar agora o Brasil que a gente vai ver o que vai acontecer. A Suécia voltou aí a ser uma seleção com momentos de qualidade, mas ao mesmo tempo não conseguiu manter essa regularidade e o empate conseguido com o Japão levou eles para a próxima fase. Quando o Gyökeres, o Isaac e o pessoal ali da linha de frente não consegue jogar de um jeito, o time não cria muitas alternativas e acaba sendo uma presa mais fácil para os adversários. A Tunísia é candidata a um dos piores futebols da Copa, foram 12 gols tomados e apenas 2 marcados, 3 jogos bem fracos e com muito pouco a apresentar aí pelos tunisianos. Grupo G, nesse grupo a Bélgica passou em primeiro, mas não convenceu tanto assim. Os 2 primeiros jogos apresentou um desempenho bem desequilibrado para no terceiro jogar bem e consistente, mas contra o adversário menos expressivo que é a Nova Zelândia, né? O Egito também não jogou aquelas coisas, mas conseguiu ganhar da Nova Zelândia e segurou os empates com a Bélgica e com o Irã, e aí não convenceu, teve poucos momentos de inspiração aí nas partidas. Já o nosso querido Irã, com todas as dificuldades estabelecidas pela logística, acabou mais uma vez ficando por detalhes para se classificar. Poderiam ter vencido da Bélgica e do Egito, mas perderam as oportunidades por detalhes. E a Nova Zelândia apresentou evoluções grandes, mas não conseguiu resistir aos adversários que foram mais consistentes que ela. Grupo H, a Espanha fez o que se esperava dela e passou em primeiro, mas não convenceu tanto quanto se imaginava pelo futebol recente que eles tiveram. Vejamos aí agora no mata-mata como é que vai ser. Cabo Verde, com 3 empates, consegue a façanha de passar em segundo nesse grupo, um feito histórico, apesar de poderem ter vencido a Arábia Saudita, não fossem as inúmeras chances perdidas pela seleção cabo-verdiana. E o Uruguai, que é uma das maiores vergonhas da Copa, jogando mal e não conseguindo uma vitória contra a Arábia Saudita e Cabo Verde, um papel patético do Bielsa com esse elenco da Federação Uruguaia, que não demitiu ele por conta dos custos, e isso se refletiu ali em campo completamente. E aí, além das reclamações do que os treinos do Bielsa contribuíram para lesões de vários jogadores, inclusive do conhecido Arrascaeta aí do Flamengo, né? E a Arábia Saudita foi uma das piores seleções da Copa também, jogando um futebol bem limitado, ainda conseguiu 2 pontos por milagres do goleiro e incapacidade dos adversários no ataque. Grupo I, a França fez a parte dela e mostrou o futebol que se espera de uma favorita ao título, sem depender exclusivamente do Mbappé. A segunda colocada do grupo, a Noruega, mostrou um futebol interessante, talento, mas com fraquezas defensivas. Senegal deu azar de encarar em um grupo com 2 seleções fortes porque poderia muito bem passar em melhores condições em outros grupos menos concorridos, digamos assim. Tem um time interessante que vai dar trabalho tanto quanto fez diante da França e da Noruega. E já o Iraque, pouco apresentando essa Copa, tendo muitas dificuldades de marcação e criação, ainda mais contra um grupo com 3 fortes seleções. Grupo J, a Argentina não perdoou os adversários do grupo e venceu todos sem muitos problemas, com Messi marcando em todos os jogos e se isolando na artilharia histórica da Copa do Mundo. Vem muito fortes os nossos hermanos. Já a Áustria teve sustos e desafios para conquistar o segundo lugar. Ganhou da Jordânia, perdeu da Argentina e foi buscar um empate milagroso contra a Argélia no minuto final do último jogo. Não convenceu muito e contou com a estrela de Arnautovic e Sabitzer. E a Argélia começou levando pancada da Argentina, depois virou o jogo contra a Jordânia e viveu aí um drama contra a Áustria. Melhoraram ao longo da competição, mas não parecem muito equilibrados. E a Jordânia foi até competitiva em alguns momentos, mas o equilíbrio e qualidade técnica pesou nas horas decisivas, quando poderia ter saído com melhores resultados diante da Áustria e da Argélia. Grupo K. Nesse grupo, a Colômbia foi muito bem, demonstrando um estilo de jogo consistente e atitude. Poderiam ter mais sorte contra Portugal e até jogaram melhor em muitos momentos. Já Portugal ficou devendo diante do elenco que tem disponível.
o Roberto Martínez não conseguiu fazer a engrenagem com um belo meio de campo funcionar para abastecer Cristiano Ronaldo e o ataque luso. A República Democrática do Congo, se não é um time de encher os olhos, tem muita aplicação em campo. Deram trabalho para Portugal, para a Colômbia e ganharam de virada do Uzbequistão para conseguirem essa grande classificação. Já o nosso Uzbequistão não foi aquele saco de pancadas do grupo, mas também não teve muito o que celebrar, uma defesa bem frágil e que cometeu vários erros. Grupo L, a Inglaterra, mesmo em primeiro, teve dificuldades contra as seleções que jogaram fechadas contra ela, principalmente Gana e o Panamá por um bom período da partida. Quando conseguiu aproveitar aí dos seus homens de frente, é que ela se tornou mais forte, com destaques aí para o Bellingham e para o Kane. Já os croatas conseguiram cumprir as metas, vencendo os adversários que era previsto vencerem. Não tem o mesmo fôlego de antes, mas ainda existe qualidade na equipe comandada pelo Modric. Gana, mesmo com a proposta geral de ser bem defensiva, deu muito trabalho para a Inglaterra e para a Croácia e poderia ter até mais sucesso aí contra ambas, inclusive conseguir mais pontos. Passa para a próxima fase e sonha aí com algo mais nessa Copa do Mundo. O Panamá foi competitivo em alguns momentos, mas a diferença técnica foi importante aí diante das três equipes que eram bem mais qualificadas que eles e terminam a Copa sem marcar um golzinho sequer aí, a única seleção que não marcou gols na Copa do Mundo.